Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que recebemos hoje o professor doutor Maurício Guimarães Bergmann, que eu conheço já há alguns anos e tenho aí a honra também de chamar de meu amigo, desde a época da Unifal, né? O Maurício possui graduação em Engenharia de Minas, mestrado e doutorado em Engenharia Mineral pela USP, trabalhou 7 anos na Vale SA, nas Minas de Sossego, do Pico e na área de novos projetos de cobre, sempre na área de processo. Trabalhou como professor adjunto na Universidade Federal de Alfenas, lá em Poços de Caldas, entre 2011 e 2014. Desde 2014 é professor doutor no Departamento de Engenharia de Minas de Petróleo da Universidade de São Paulo. Possui experiência em projetos de minérios de cobre, ferro, zinco, chumbo, fosfato, vanádio, titânio e reciclagem de resíduos, tendo desenvolvido seu mestrado na área de moagem semiautógena e o doutorado sobre remoagem com moinhos verticais. Atua também na área de pré-concentração, tendo desenvolvido estudos para avaliar diferentes minérios de depósito do Brasil. Possui um pedido de patente pelo desenvolvimento de uma rota inovadora para retirada de urânio de um minério sulfetado de cobre. Participou, né? Eu ia falar foi presidente, mas acabou passando a tocha, desculpa, para a Daniela, né? Mas foi aí ativo na organização do ENTME de Poços de Caldas e será presidente em breve do ENTME aí em São Paulo. Já estamos na torcida aí, né, desse ENTME eleito para São Paulo, tá? O Maurício vem na noite de hoje falar para a gente sobre pré-concentração. Opa, peguei aqui, Maurício, sem querer a palestra de pré-concentração, ia falar o título errado, né? O Maurício vai falar para a gente de avanços tecnológicos na remoagem de minérios e já fica aí o convite. O Maurício volta daqui a algumas semanas com outra palestra aqui para vocês também, essa sim na área de pré-concentração. Maurício, muito obrigado por acatar aí o convite. Muito obrigado por abrir a sua agenda. O Maurício está geograficamente um pouquinho distante da gente. O Maurício se encontra no Canadá nesse momento. Tá? Novamente, Maurício, só temos ali a agradecer. O palco digital, meu amigo, é todo seu. Fica à vontade. Obrigado, André. Boa noite a todos. Como o André falou para mim aqui, é boa tarde. De vez em quando eu vou virar aqui a cabeça, porque eu estou com 2 telas aqui, para ver aí chat ou alguma coisa assim. Então, desculpem aí essa dupla, né, essa questão da nossa realidade virtual, né? Então, como vou iniciar aqui com a minha apresentação, então o André já falou sobre o título da minha palestra, né, os avanços tecnológicos na remoagem de minérios a úmido, ligado aí, né, ao tema do meu doutorado, né, como o André falou, né? Então, a nossa agenda aqui, fazer uma breve apresentação minha, né, e um pouquinho aí lá do meu departamento na USP, falar um pouquinho de cominuição, né, contextualizar o nosso assunto, falar sobre os moinhos de carga agitada, algumas operações no Brasil, que eu tive a oportunidade, né, de visitar, de conhecer em mais detalhes, e falar um pouquinho do dimensionamento desses equipamentos, tá? Só confirmando, se vocês quiserem pôr no chat, todos me ouvem bem, estão vendo a apresentação, tudo certo? Perfeito, Maurício, tá? Ok, tá tudo perfeito. Vamos lá, então. Só estou com uma dificuldade aqui para passar os slides. Pronto. Então, só, né, detalhar um pouquinho mais aí, o André já fez aí uma excelente apresentação, agradeço, né? Então, me formei em 2003 em Engenharia de Minas na USP, fiz meu mestrado, meu doutorado também na USP, né, o mestrado sobre moagem SAG, o doutorado sobre moinhos verticais. De 2004 a 2011 eu trabalhei na Vale, né, trabalhei na mina do Sossego, foi a primeira mina de cobre, né, de grande porte do Brasil, né, de grande capacidade. Depois tive a oportunidade de trabalhar 1 ano na mina do Pico, né, uma mina de ferro, ali na região de Itabirito, e 2 anos na área de novos projetos de cobre da Vale, né, também. Então, eu participei aí do Cristalino, Salobo, e de alguns projetos da Vale fora do Brasil, na África, né, que aí foi quando eu tive contato com essa questão da pré-concentração, que depois também virou aí uma linha de pesquisa minha, além da moagem, né. 2011 a 2014 eu atuei na Unifal, foi um período muito interessante, que eu pude participar da implantação do curso, então era um curso novo, né, que surgiu aí no contexto aí da expansão das universidades, né, federais, a própria Federal de Catalão também está nesse contexto, né, e a Unifal abriu, né, um campus em Poços de Caldas,
E então o curso foi aberto em 2009, mas eu cheguei em 2011, mas ainda acompanhei a primeira turma, né, e a estruturação do curso de Engenharia de Minas, que os primeiros anos eram o ciclo básico, né? E então foi bem legal, uma experiência muito interessante, né, implantar um curso, participar de contratação de professores, montagem de laboratórios, e hoje a gente, assim como o André aí encontra os ex-alunos, né, hoje a gente vê o pessoal da Unifal aí já no mercado, né, igual o Chico que está aqui, né, participando aí da palestra. Em 2014 eu mudei para a USP, né, e então na USP, né, eu coordeno o Laboratório de Tratamento de Minérios e Resíduos Industriais e sou orientador do programa de pós-graduação em Engenharia Mineral da USP, que, por sinal, recentemente tivemos aí uma boa notícia, a nossa nota subiu de 4 para 5. Então, todos muito felizes. Para quem não sabe mais detalhes desse processo da CAPES, as notas não vão de 0 a 10, né, vão de 1 a 7, e sendo que 6 e 7 são realmente programas de excelência, né, em geral programas maiores, e então a nota 5 é uma nota que deixa a gente bastante feliz, então tivemos essa boa notícia recente. Maurício, desculpa, mas eu acho que você está mutado, tá? Voltou? Voltou, agora sim, tá? Engraçado, deu alguma... Tá. Então, desculpa, vocês ouviram até onde? Da nota 5, você estava explicando como que funciona com a CAPES a nota. Isso, então, não sei por que mutou, mas, então, a CAPES vai de 1 a 7, né? Então, nós tínhamos uma nota 4, subimos para 5, e 6 e 7 são notas de programas de excelência, em geral, programas maiores, então, nós ficamos aqui bastante felizes com essa nota 5, né? E fica aqui o convite para quem quiser fazer uma pós-graduação, que nos procure. Falando um pouco mais do nosso departamento, o curso de Engenharia de Minas e Metalurgia da USP, né, foi criado em 1939, em 1955 foi dividido em 2 cursos, então inicialmente a pessoa saía com o título de Minas e Metalurgia, né, e em 55 esses cursos foram separados. Em 2002 criou-se também o curso de Petróleo, então hoje nosso departamento é de Minas e de Petróleo, né, temos aí aproximadamente 600 engenheiros de Minas, esse dado está aí um pouquinho defasado, talvez hoje em torno de 650. Em 1970, né, foi criado o nosso programa de pós-graduação e já formamos aí aproximadamente 240 mestres e 120 doutores, número também que já pode ter subido um pouquinho, esse dado que tem uma defasagem aí de aproximadamente 2 anos. Então, para quem não conhece, aqui uma foto da entrada do nosso departamento, é um prédio bem bonito, tem uma área interna, tem um lago aqui na parte interna, e até recentemente o pessoal me mandou uma foto, esse jardim interno que a gente tem aqui, do outro lado agora tem um mico vivendo lá, então, quem for lá visitar o departamento vai ter, dependendo do horário, tem a chance de encontrar aí esse miquinho. Esses são os nossos laboratórios, então temos um laboratório de caracterização tecnológica, laboratório de controle ambiental, higiene e segurança, laboratório de mecânica de rochas, planejamento e otimização de lavra, o que eu coordeno, que é o de tratamento de minérios, laboratório de simulação e controle de processos, laboratório de fenômenos de transporte e química de interfaces e o laboratório de amostragem. Então, aqui algumas fotos do laboratório de tratamento de minérios. É um laboratório que está, né, estruturado para executar basicamente todas as operações unitárias de tratamento de minérios em escala laboratorial, né? Então, aqui, por exemplo, né, os nossos separadores magnéticos, aqui nosso moinho de WI, aqui uma imagem de um salão maior que a gente tem, onde a gente monta aí alguns equipamentos, né, que precisam de mais espaço, a gente tem um moinhozinho piloto. Então, vou iniciar aqui a fala. Bom, e antes de começar, só ainda continuando nessa apresentação, agradecer aí também o André ter lembrado aí do ENTME, né? Então, nós ficamos muito felizes, né, da USP ter sido
escolhida, né, no último ENTM, né, o Encontro Nacional de Tratamento de Minérios, talvez alguns de vocês aqui tenham participado, foi lá em Búzios, eu não pude participar, porque estava aqui, né, estava aqui no Canadá, mas nós fomos escolhidos aí para organizar o evento de 2027, né, aí quem não está tão por dentro vai perguntar, nossa, mas 2027? Porque até por sugestão do nosso colega André, a gente, acho que há um evento atrás, né, foi lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, a gente passou a escolher os próximos 2 eventos, né, então assim a gente tem condição de se organizar melhor. Então, o próximo evento vai ser organizado pelos colegas do Rio Grande do Sul, e, na sequência, vem o nosso da USP em 2027. Ainda não temos a cidade, mas com certeza escolheremos um lugar aí bem legal e teremos um evento bacana para encontrar a turma, né? Eu até conversei com o André outro dia, saudade dos eventos presenciais, né, de encontrar pessoal, eu vi aí algumas fotos da Exposibran, do ENTM, então 2024 que eu estarei de volta ao Brasil, espero encontrar aí novamente os colegas. Também acho que vale, né, o André também comentou rapidamente, mas vale registrar, eu estou afastado da USP, estou fazendo uma pesquisa aqui na Universidade de British Columbia, né, em Vancouver, no Canadá, na costa oeste, e no final dessa apresentação falarei um pouquinho aí da minha pesquisa, né? E aí queria só deixar um agradecimento, né, ao André pelo convite. Eu tenho o maior carinho pela UFG, né, antiga UFG, agora a UFCAT. Como o André falou, eu tive a oportunidade, né, de dar aulas no curso de especialização em tratamento de minérios. Já encontrei aí, né, na minha carreira diversos ex-alunos, né, da graduação. Acompanho aí pelo André, né, os alunos de pós. Então, vejo, né, tenho o maior carinho e acompanho com muita atenção aí os excelentes resultados, né, de Catalão, e é muito legal a gente ver essa expansão, né, do ensino superior. Na minha época de graduação eram só 7 cursos de engenharia de minas, hoje são em torno de 20, né, e acho que isso é muito interessante. Catalão é um exemplo claro disso, que você interioriza, não é, a pesquisa, a formação. Então, a gente vê, por exemplo, a pesquisa do André, da Helenice, como ela é bastante aplicada para os problemas locais, né? E isso, sem dúvida, impulsiona muito a nossa indústria, né? Forma novos profissionais. Então, com certeza, isso ajuda muito a mineração a ser um setor, né, que cada vez contribua mais aí com a economia do Brasil. Também acompanho aí, né, a evolução do laboratório do André, sei o esforço dele, né, fui, né, da Unifal, que também comecei um curso do zero, então sei o esforço dele, né, de ter esse laboratório que ele tem, com a estrutura que ele tem, então já deixo aqui também meus parabéns. Legal a iniciativa, né, de gravar e deixar na internet. Para me preparar para essa palestra, eu assisti a palestra de alguns colegas, eu também muito interessante, vi lá a palestra do nosso querido professor Arthur, né, foi muito legal, e vi que ele cita lá o trabalho do Joaquim Maia, que apesar de ser da década de 70, né, continua super atual. Fica aqui o convite para quem não conhece ler, né, vai lá na palestra do Arthur, pega a referência. Eu ainda uso, André, esse artigo do Joaquim Maia até hoje, né, nas minhas aulas, né, na disciplina de introdução. Eu gosto bastante desse artigo, que ele traz questões técnicas, éticas, é bem bacana. E, por fim, só comentar, o André também falou, mas só reforçar, fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da apresentação, e o André, se eu não perceber alguma coisa aqui na gravação, o André, ele me chama, né, no áudio, e a gente vai conversando. A ideia é fazer um bate-papo, tá? E quanto mais vocês perguntarem, mais vocês participarem, com certeza mais rica fica a nossa apresentação. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho de cominuição. Então, eu gosto muito dessa figura, que ela traz o consumo energético de diferentes indústrias, né? Então, a gente tem aqui de roupas, de móveis, né? De plásticos, de computadores. E a mineração, a gente está aqui posicionado nesse gráfico numa situação pouco confortável, né, das indústrias que são, né, intensivas no consumo de energia, né, junto com a indústria de madeira,
petroquímica, de químicos, né? E todos nós sabemos, eu não preciso ficar falando aqui, né, das questões atuais aí de custo de energia, necessidade de limpar a matriz energética, né, mudanças climáticas. Então, tudo isso coloca uma pressão muito grande nesses setores que estão posicionados nessa região aqui da tabela, né? E quando a gente olha para a mineração, eu peguei um exemplo aqui de um artigo, por exemplo, de uma mina de tungstênio, mas isso, né, a gente vê que é bem parecido para diversas minas, né? A gente vê que dentro, né, desse consumo total de energia, né, os grandes, entre aspas, o grande vilão é a nossa área de tratamento de minérios, né? Então, principalmente aí a moagem. A gente tem um consumo grande aqui, né, de materials handling, que vai incluir aí, né, o transporte por caminhões, mas a gente vê que a moagem, né, também é um grande consumidor de energia, né? Então, você tem aí desmonte, perfuração, escavação, ventilação, mas a moagem, junto aí com a movimentação de material, é, né, o grande consumidor de energia. Então, isso coloca uma pressão sobre nós. E mesmo se a gente olhar, né, um panorama só dos custos aqui de usina, né, a gente vê que a moagem, né, isso aqui também é um dado aí de uma usina, né, mas a gente sabe que essa é uma realidade, né? Então, se somar cominuição com britagem, né, a gente tem aproximadamente aí 50% dos custos de uma usina são, né, dessa nossa área aí de cominuição. Então, isso coloca uma pressão grande sobre nós, né? Aqui eu trago um dado, né, de um livro bem legal, que eu também gosto bastante de citar, que é o do Forstenau, né, de quanto que algumas commodities gastam de energia. Apesar de ser um gráfico antigo, né? Então, você vê que aí o minério de cobre gasta aproximadamente, né, o cobre, né, o mineral que mais gasta energia, aí, 3,6 vezes 10 a nona quilowatt-hora, né, por ano. Se a gente falar no total consumido no mundo, né, o Napier Moon estima aí que 2% da energia mundial é gasta com cominuição. Eu estou aqui no Canadá, né, então eu trouxe um exemplo para vocês, tem o site aqui que eu peguei esse dado. O Canadá gasta de energia na mineração, o Canadá é um grande produtor mineral, o equivalente a um país de 18 milhões de pessoas, né, por ano, né? Então, aqui é uma fotinho do Equador, né, um país bonito aí, perto do Brasil, também tem a Amazônia, e então vocês veem que é bem significativo. Se a gente pegar aquele dado do cobre, né, então aí fazendo um link com vocês aí de Goiás, né, o consumo que a gente tem só para moer o cobre no mundo equivale à cidade de Goiânia em um ano, né? Então também aí um valor bem considerável, né? Então a gente tem que estar atento a oportunidades aí de otimização, né? E como que essa cominuição normalmente é feita, né? Então normalmente a gente usa, né, na maior parte das minas, na etapa de moagem, a gente usa o tradicional moinho de bolas, né? Então, um moinho lá cheio de bolas, né? Esse cilindro aqui gira e os corpos moedores dentro desse moinho vão fazer o trabalho de cominuição. Então, já citei aqui o professor Arthur uma vez, eu gosto dessa imagem aqui do livro dele, né? Uma imagem que mostra o nosso circuito clássico aí de cominuição, né? Que seria composto aí de 2 ou 3 etapas de britagem, moagem de barras, moagem de bolas, né? Esse circuito clássico, a gente sabe que ele foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia, raramente você vê numa usina nova, né, o uso do moinho de barras, você tem britadores maiores, você tem moinhos maiores, você tem configurações um pouco diferentes, com prensas de rolos, com moinhos SAG, né? Mas o moinho de bolas ele ainda continua sendo aí o equipamento padrão, né, o equipamento mais usado para essa moagem, né, antes da etapa de concentração, normalmente aí numa granulometria de 75 até aproximadamente 200 micrômetros, né? Porém, a gente sabe que os depósitos minerais estão ficando cada vez mais complexos, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem aqui de amostras, né, da mina do Sossego, né, a mina que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Então, aqui, ó, vocês têm uma escala aqui em torno de 200 micrômetros, aqui está a indicação, então isso aqui, ó, é a calcopirita, o quartzo, a magnetita. Então, vocês veem que essa faixa aí que a gente
né, faz essa moagem aí, né, de bolas até em torno de 100, 200 micrômetros, ainda não é suficiente para a gente ter uma liberação mineral, né, para ter um concentrado rico, né? No caso, por exemplo, aqui da calcopirita, né, se fosse calcopirita pura, a gente teria aí 34% de cobre, a gente sabe que a gente nunca chega nisso. As operações industriais variam aí de 25 a 30. O Sossego tem um minério bastante limpo, né, uma calcopirita que flota, com uma liberação boa. Então, lá a gente chega em concentrados de 30, né, que é um valor muito bom aí para a indústria. Mas outras minas você vê aí na faixa de 25, né, 28. Mas, de qualquer modo, nessa imagem fica claro que 100, 200 micrômetros não é o suficiente para a gente ter um concentrado nem de 15%, né? Quer dizer, a gente tem uma calcopirita aqui e um monte de outras coisas. Então, a gente precisa, né, após essa etapa, né, de moagem aí, que faz esse produto de 100 a 200 micrômetros, de mais uma etapa, né, que a gente chama aí de remoagem. Então, normalmente, depois de uma concentração, né, então a gente pega esse produto de 100 a 200 micrômetros, faz uma primeira concentração, e aí a gente vai novamente moer, de forma a ter uma calcopirita liberada, né, que aí sim a gente faça uma etapa de concentração cleaner e tem esse produto final. E aí, pessoal, durante meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre as diferentes minas de cobre no Brasil. E olhem que interessante, né? A primeira mina, operação industrial de cobre no Brasil, foi lá no Rio Grande do Sul, de Camaquã. Então, eles tinham um concentrado em torno de 200 micrômetros, né? Então, você tinha só uma moagem lá mais grossa, né, relativamente, né, e gerava já um produto que já era suficiente para ter um concentrado final limpo e comercializável. Aí veio a Caraíba, em 78, esse valor já baixou para 100. Em 2008, a Caraíba implantou uma remoagem, já começou a trabalhar com um número em torno de 44 micrômetros, né? Veio o Sossego, em 2004, do qual tive o prazer, né, o privilégio de participar. Novamente, aí já começou com 44 micrômetros. Maracá também começou com 44. Salobo, né, 20. Recentemente, né, a mina da Vale Verde, lá em Alagoas, já começou com um produto aí abaixo de 20, né, 18 micrômetros. Eles têm até lá duas etapas de remoagem, até um alvo aí, numa das etapas de 10 micrômetros, né? E a Vale, num dado momento, estudou fazer hidrometalurgia, isso hoje em dia está um pouco parado, mas também se falava em 20 micrômetros, né? Então a gente vê que a gente saiu de uma realidade, né, de produtos relativamente grossos, né, quando a gente fala de concentrados finais, para produtos bastante finos, né? Então, por mais que a gente olhe 200 para 20, né, não parece uma diferença tão grande, mas em termos de moagem, isso é brutal, né? Então, essa é uma figura também bem tradicional do trabalho do Jankovic, né, que ele mostra a energia que a gente precisa para fazer um dado trabalho de moagem, né? Então, essa linha mais escura são os moinhos de bolas tradicionais, né, normalmente usados aí para gerar produtos, né, até 100 micrômetros, como eu falei. Vocês percebem que aqui o eixo da energia, né, está em escala logarítmica. Então, quando a gente sai de 100 micrômetros para ir para 50, 40 ou 20, o aumento de energia que a gente tem, né, a demanda de energia, é muito alta, né? A gente sai de uma ordem de grandeza de 10 kWh por tonelada e a gente chega aí numa ordem de grandeza que seria de até 100 kWh por tonelada. Então, isso começa a ficar muito caro, começa a ficar pouco atrativo, né, em termos econômicos e ambientais, né, consumo de energia muito alto. E aí que entra nessa tecnologia que a gente vai falar hoje, dos moinhos de carga agitada por impelidores, né, dos quais, por exemplo, o mais famoso aí no Brasil é o moinho vertical da Metso, né, o Vert1000. Então, o que esses equipamentos fazem? Eles são equipamentos feitos para uma moagem mais fina, então vocês veem que ele nem, né, o autor nem mostra eles aqui em produtos mais grossos, mas para essa moagem mais fina, quanto mais fino, vocês percebem que o ganho, né, de energia é muito significativo, né? Então, extrapolando aqui, né, caso aí de 10 micrômetros, né, estaria falando aí de 70, né, kWh por tonelada contra 300, né, 400. E, então, são diferenças bastante significativas, né? Se a gente for olhar aqui
né, numa faixa que a gente está mais acostumado a trabalhar de 40 micrômetros, né, a gente está falando em torno de 30 para 60, né, então, para 50, desculpa. Então, é uma diferença bem significativa de consumo de energia. Tá? Aí eu faço uma brincadeira aqui, alguém conhece esse senhor aqui? Christian Andersen, é um autor finlandês? Pode dar um Google, né, rapidinho. Aproveitar para tomar uma água aqui. Então, vou ajudar vocês. Não sei se essa figurinha ajuda, né? Tem até a fonte aqui da figura, né, conta quem que é, né? Então, o Christian Andersen, ele é o autor, né, do conto aí do Patinho Feio, né? Todo mundo aqui, com certeza, conhece aí o conto do Patinho Feio, né? Que depois ele vira lá o cisne, né? Então, eu gosto de brincar, pessoal, que né, que quando a gente fala de remoagem, em geral, a gente está falando aí de um dos patinhos feios da usina, né? E por que eu falo isso, né? Porque, por exemplo, então essa é uma imagem aqui do Sossego, né? É a planta que eu trabalhei, né? Mina de cobre, na Vale, lá no sudeste do Pará. E, então, quando a gente olha, por exemplo, as potências instaladas, né? A gente tem lá na britagem primária 0,6 megawatts, britagem de Pebbles 1 megawatt, SAG 20 megawatts, né? Moinho de bolas 17. Então, se a gente somar isso aqui, né? Eu fiquei brincando lá com as cidades, né? Não sei quantos habitantes tem Catalão, mas, né, 37 megawatts é uma potência muito grande, né? Que com certeza é o suficiente para né, fornecer energia aí para, né, uma cidade de pequeno porte, né? E então, né, o consumo de energia aí que a gente tem no Sossego é bem significativo, né? E fica muito aí em função desses dois equipamentos, né? Consumo bastante significativo. E aí você vai lá para o nosso querido Vertimil do Sossego, né, Douglas? Falando nosso aí, Douglas também, deixo aqui meu abraço e também, né, um pesquisador aí nessa área de moagem, principalmente moagem vertical, também fez um doutorado sobre Vertimil, então a gente conversa bastante. Então, o nosso querido Vertimil, né, Douglas, muitas vezes ele é o patinho feio, né, da história. E por que, de novo, patinho feio? Porque a gente não se preocupa tanto com ele, né? O equipamento que está lá, quietinho, no meio das células de flotação, né? O consumo dele de energia não é tão alto. Então, se a gente, né, tiver moendo, né, com um pouco mais de eficiência, um pouco menos de eficiência, não vai fazer grandes diferenças. Em geral, sempre que a gente vai buscar uma otimização, sempre que a gente vai buscar um trabalho de impacto, ou, né, resolver um gargalo de produção, a gente está olhando para esses caras aqui, né? No Sossego, né? Essa britagem de Pebble deu bastante dor de cabeça, o SAG, né? Foi fruto aí de diversos trabalhos, até hoje, né? Eu fiz lá o meu mestrado, até hoje tem gente fazendo mestrados aí sobre o SAG do Sossego, né? Se vocês fizerem buscas, e até hoje os colegas lá estão fazendo trabalho de otimizações no SAG, no moinho de bolas, mas o Vertimil, em geral, ele fica mais quietinho. Porém, pessoal, eu trago aqui uma reflexão que, apesar de ser um equipamento que, eventualmente, né, um trabalho de otimização não vai trazer ganhos tão significativos, né, ele é um equipamento fundamental, né? Então, a gente pode pensar aqui, eu mostrei para vocês a imagem, não é, dos grãos, né, de calcopirita, né, associados ali com a magnetita, com o quartzo. Se a gente não tiver uma remoagem adequada, a gente não vai conseguir ter uma liberação adequada. Então, eventualmente, a gente pode ter problemas de recuperação, pior, né? A gente pode ter problemas de venda do concentrado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que muitos desses depósitos, né, de cobre do Brasil têm problemas aí com contaminantes como cloro, flúor, urânio, tório, né? E se a gente não tiver um concentrado, né, relativamente puro, eventualmente a gente pode sofrer penalidades devido a esses elementos, né? Então, isso, apesar de não ser um equipamento que chama a nossa atenção, não é, em termos do dia a dia lá da operação, é um equipamento que, se a gente não tiver um olhar muito cuidadoso com ele, ele pode ser, né, um grande problema aí para a nossa operação, para a comercialização do nosso
produto, né? Para quem já trabalhou aí na área de controle de qualidade, sabe que isso é bastante sério. Eventualmente você pode precisar ter que blendar esse material para conseguir vender, né? Também se estiver moendo demais, material muito fino, né? Você também pode ter uma perda de recuperação. Então, é um equipamento que demanda uma atenção. Então, apesar de a gente não olhar muito para ele, né? O objetivo dessa palestra aqui hoje é mostrar para vocês, né, que ele é importante. Eu estou focando muito aqui, né, gente, nessa remoagem, né, que está inserida aí num circuito de concentração. Até é importante aqui, antes da gente seguir, eu fazer um recorte da minha palestra, né? Eu não vou falar de moagem fina, né, ou remoagem a seco, né, que é uma área que é bastante usada em outras indústrias, né? A gente vai falar mais em moagem fina, né, nos minerais industriais. Aqui eu estou focando mesmo em moagem a úmido, estou falando, né, mais de minerais metálicos, tá? Então, em geral, esse equipamento ele está aqui no meio da concentração, né, no meio da flotação, mas a gente pode ter situações como, por exemplo, a da Anglo American, que eu vou mostrar aqui, projeto Minas Rio, onde esse equipamento já está moendo o concentrado final para poder ser transportado no mineroduto. Então, nem sempre é exatamente essa configuração que a gente vai ver, tá? Então, pessoal, eu vou entrar aqui agora, né, falar um pouquinho dos moinhos de carga agitada em particular. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo até aqui, Maurício. Sem problema. Ótimo. Então, falar um pouquinho, né, dos equipamentos disponíveis. Então, quando a gente fala de, né, moinho de carga agitada, o principal equipamento que vem à nossa mente, principalmente no Brasil, em geral, é o moinho vertical ou o Vertimil fabricado pela Metso, né? É o equipamento que a gente mais tem aplicações no Brasil. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Então, só ilustrar como que esse equipamento funciona, né? Então, a gente tem aqui a nossa alimentação, né? A nossa alimentação nova vai entrar aqui por baixo, né, do nosso moinho, tá? Esse material vai, né, então aqui a gente tem um eixo, né? Nesse caso do moinho vertical, você tem uma rosca que vai girar em baixa velocidade. Aqui está cheio de bolas, né, de aço, e o material vai passando, né, por essa câmara de moagem e é descarregado por cima, né? Tem uma classificação interna do próprio equipamento, já gera, né, aqui um produto, tá? Mas esse produto, em geral, ele vai para uma classificação por ciclones e volta aqui para alimentar de novo o moinho, tá? É um equipamento, né, a principal, né, diferença aí dos moinhos de bolas, né, que ele tem esse eixo, né, então você consegue transmitir essa energia diretamente para a sua carga, né, ao contrário do moinho lá, cilíndrico, né, de carga cadente, onde você transmite essa energia por esse cilindro externo que está girando. Então aqui está tudo parado e o que se movimenta é esse eixo, né, que fica na parte interna aí do nosso moinho. Isso traz algumas características, né, peculiares para esse equipamento. Por exemplo, não tem partes móveis, né, questão de, né, o risco de você chegar perto aqui, não tem nenhum problema com parte móvel, é muito mais silencioso, tá? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais dessas características aí do equipamento. Mas, quando a gente fala desses moinhos, né, é importante a gente destacar que não existe só o Vertimil, né? Então, é uma família muito grande, né, de moinhos de carga agitada, todos com essa filosofia, né, de um reator, né, que não se move, e o que se move é né, o eixo interno, né? Então, você pode ter, por exemplo, o ISA-1000, né, que era fabricado pela X-Strato, mas é uma tecnologia da NET, né? E então você tem aqui esse cilindro externo, parece um moinho de bolas tradicional, mas esse cilindro não gira, e aqui dentro você tem um eixo, né, com discos que movimentam essa carga moedora, né? Outro tipo de moinho são chamados aí atritores, né? Então, muito parecido com o Vertimil, mas em vez de ser, por exemplo, uma espiral, você tem discos, pinos, tá? Então, diferentes configurações, mas sempre com a mesma ideia, né? Um tanque, um reator que fica parado e um eixo que se movimenta internamente, tá? E aí a classificação desse tipo de equipamento também é bem ampla, então fica até,
né, um ponto de atenção para que se tome cuidado aí. Muitas vezes, né, a gente tem esses nomes comerciais, né, Vertimil, Isamil, né, muitas vezes a gente chama pelo tipo, né, do equipamento, então é isso, atritor, moinho vertical, uso ou não de corpo moedor, né, então você fala autógeno, não autógeno, se for a seco ou a úmido. Muitas vezes o nome está ligado à configuração mecânica, aos mecanismos de quebra, né? Por exemplo, o atritor, forma de aplicação de energia. Ponto muito importante aqui, né? O tipo e a velocidade dos impelidores, né? Então, aqui tem dois grandes grupos desses equipamentos, né? Então, você tem os equipamentos onde esse impelidor gira em baixa velocidade, né? Do qual o Vertimil é o grande representante, né? E os equipamentos onde o impelidor gira em alta velocidade. A gente está falando do Isamil, do Rig-1000, por exemplo, né? Então, você tem várias classificações, vários tipos de equipamento, então é importante a gente ficar atento para isso. Então, só dando um exemplo, né? No moinho de torre, no moinho vertical, desculpa, né? O Vertimil, que é o nome comercial da Metso, a gente pode chamar ele de moinho de torre, moinho vertical, moinho de atrição, moinho de carga agitada por impelidor, de baixa velocidade. Então, né, você tem na literatura aí, você vai encontrar diversos nomes, né? Então tem que ficar atentos a isso, tá? Só mostrando aqui, por exemplo, né, a evolução do Vertimil, né, do equipamento da Metso. Ele é um equipamento que surgiu aqui no final da década de 70, né? A gente vê que no começo tinham poucas aplicações, isso aqui é a potência vendida por ano, mas a partir aí dos anos 2000, em função disso que a gente conversou, maior complexidade dos depósitos, maior necessidade de remoagem, né? A gente começa a ver um aumento muito significativo do número de equipamentos, tá? Olhando para o cenário brasileiro, né, a gente tem essas principais operações, né? Então, temos lá, aqui não está em ordem cronológica, tá, pessoal? Então, temos aqui o Sossego, né, como eu falei, que a mina que eu trabalhei, tem 2 VTMs 1500, né, então são moinhos de 1500 HP. O Salobo está terminando a construção do Salobo 3, vai ter 9 moinhos, né, o Salobo 1 tinha 4 moinhos, o Salobo 2 mais 4 moinhos. Para o 3, eles perceberam que seria possível realocar aí os equipamentos existentes, então foi preciso comprar só mais um. Então, aqui está escrito em operação, mas o Salobo 3 efetivamente não está em operação. Então, se for para a gente ser aqui 100%, né, assim, fiel, teria que ser 8 mais 1. Maracá tem um VTM 1000, aqui em Ross tem um VTM 1250, a Caraíba tinha um VTM 200 e eles trocaram por um Rig 1000. Não sei se tem alguém da Caraíba aqui, a informação que eu tenho é que esse VTM da Caraíba tá parado, tá? Mas não sei se essa informação pode estar desatualizada, né? A Samarco tem um VTM 1500, a Minas Rio, né, o grande usuário aí de moinhos verticais do Brasil, né, 16 equipamentos, VTMs 1500. A Vale comprou um equipamento para pesquisa e desenvolvimento, um VTM 200. A gente teve um projeto, né, que foi, eu deixo isso aqui mais como uma curiosidade, foi o projeto Serra Azul, da antiga MMX, que chegou a comprar 14 máquinas VTM 3000, que são as maiores máquinas até então existentes no mundo. Hoje já tem o VTM 4500, mas na ocasião o VTM 3000 era o maior. É um equipamento gigante. Esses equipamentos, por que eu coloco aqui? Porque eles foram comprados, né? A Metso, até se você olhar aqui nesse gráfico, a Metso, ela coloca isso aqui na lista de venda dela, que é um desses 2 picos aqui de vendas, e o que acontece é que depois a empresa faliu. Então, esses moinhos, eu vi já eles na fábrica da Metso em Sorocaba, aqui no Brasil. Eu acho que atualmente eles já tenham sido vendidos, não tenho certeza, mas até pouco tempo atrás, antes da pandemia, todo ano eu ia com os meus alunos na Metso e a gente via esses moinhos lá encostados. Então, mais por uma curiosidade que eu deixo isso aqui, isso mostra também como a mineração é uma indústria de alto risco, né?
Temos um projeto bem interessante, né, que eu falei, que é esse de Alagoas, né, o Serrote da Laje, aí, que tem rig mills, né? Então, ele tem 2 rig mills. E aí eu uso já esse slide, pessoal, para fazer uma diferença, né, na aplicação dos equipamentos. O Vertimill, então, como vocês viram lá, o moinho de bolas, em geral, a gente vai até 100 micrômetros. O Vertimill vai bem até 40, 30 micrômetros. Abaixo disso, é muito comum a gente usar esses equipamentos de alta velocidade, né, que o impelidor gira em alta velocidade. Então, aí a gente tem o rig mill e tem o ISA-mill, tá? E temos, por fim, um último projeto aqui que eu deixei em construção, preciso confirmar se é construção, se já está totalmente operacional, né? Projetos que está terminando a obra, que é o Aripuanã da Nexa, né? Então, também eles vão ter 3 VTMs 500 lá em Aripuanã, tá? Então, falando aí um pouquinho, né, dos moinhos verticais, né, o Vertimill, que, como eu falei, né, são os principais equipamentos que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem equipamentos aí de até 3.000 kW, né, então vocês percebam que isso, né, cresceu muito. Então, atualmente a gente tem equipamentos bem significativos. Claro, não é um moinho de bolas, onde você tem equipamentos de 10, né, eventualmente até mais megawatts, mas 3 megawatts já é algo bem significativo. O fabricante diz que você pode ter uma alimentação aí de até 6 milímetros, o usual é em torno de 1. Uma grande vantagem desse equipamento, né, é o gasto com a fundação, né, com a construção civil. Ele não precisa de uma fundação tão robusta quanto os moinhos de bolas tradicionais. Ele ocupa uma menor área, né, já que ele é vertical. O ruído, né, é muito baixo. Não tem tantas partes móveis, é basicamente o motor ali em cima, que não é uma área de circulação de pessoas, ao contrário do moinho de bolas, que você precisa cercar ele, né? Você pode ter esse revestimento magnético, né? Então as bolas vão formar uma camada de proteção, e isso gera um baixo custo de manutenção, né? Você consegue usar corpos moedores menores que o moinho de bolas, né? Então a gente está falando aí de, né, um padrão da indústria aí de até 17, 19 milímetros, eventualmente um pouquinho menos. Então, isso, claro, leva a moagens mais finas, né, mais eficientes. E aí também esse é um motivo de que você não vai com o Vertimill para 30, 20, 10 micrômetros. Aí você começaria a precisar de corpos moedores menores que você só consegue usar com esses moinhos que eu falei, os de alta velocidade, né? ISA-mill, rig-mill, atritores. Em linhas gerais, não é? A gente tem um consumo específico aí 30% menor que o moinho de bolas, né? Então, diversos pesquisadores já mostraram isso, a Metsu, o Douglas, no doutorado dele. Eu vou mostrar aqui para vocês a Samarco, que é um caso bem interessante, porque é um dos poucos casos no mundo que você tem um moinho de bolas em paralelo ao Vertimill, né? E existem também relatos aí de impacto nos processos ajusantes, né? Então, em função aí da distribuição granulométrica que você tem nesse tipo de equipamento, você consegue aí alguns ganhos, né, nos processos de flotação e lixiviação em comparação a moinhos de bolas, né? Então, aqui uma imagem, né, um desenho de um moinho vertical. Então, é isso que como eu comentei, basicamente o moinho de bolas, né, ele ocupa uma grande área da usina, enquanto que o moinho vertical ele vai ocupar uma área pequena, né? Se a gente for ver, similar ao que seria a caixa de bomba, né, de descarga de um moinho de bolas, né? Então, o equipamento aqui bastante compacto, né? Então, por exemplo, a Samarco, né, o relato que a gente tem é de que um dos pontos, né, que foi levado em conta para escolher o moinho vertical é exatamente a pequena área. Eles tinham uma usina que já existia, precisavam fazer uma expansão. Então, nesses casos, muitas vezes a área é um fator preponderante, né, ou até limitante, tá? Mas, como eu falei, né, existem vários outros equipamentos. Então, os próprios moinhos de bola, o ISA-mill, o SMD, que é um equipamento também da Metsu, PIN-mill, Deswick, o rig-mill, né, e o Vertimill. E esses números aqui do lado é a potência instalada no mundo desses equipamentos, né? Esse dado é da época do meu doutorado, 2011, isso mudou, mas é mais para vocês verem que, apesar do Vertimill, né, ser o equipamento que a gente mais tem no Brasil, os outros equipamentos também têm muito, né, tem uma presença muito forte no mundo. Moinho de bolas nem dá para falar, porque aí né, são milhares de megawatts, mas
Então, o ISA-1000, existem diversas usinas que usam ISA-1000, o RIG-1000, né? E agora tem uma informação interessante que agora com a Metso Outotec, esses dois equipamentos estão no mesmo fabricante, né? Então, também a gente já tem notícia de que eles estão, não é, trabalhando comercialmente esses dois produtos nessa linha que eu falei, né? Um para parte grossa da moagem fina e o outro para a parte fina da moagem fina, né? E um ponto importante aí, né? A gente tem relações peso-potência bem variadas, né? E isso implica no preço do equipamento, né? Então, alguns são equipamentos muito robustos, né? Demandam muito aço em sua construção, outros são equipamentos mais, né, leves. Então, claro que também o preço não é só peso, né, do aço, mas a gente sabe que isso impacta bastante. Ok, pessoal? Pergunto novamente se tem alguma dúvida. Maurício, até agora nenhuma dúvida aqui no chat, não. Pessoal, fiquem à vontade para postar as perguntas de vocês aqui, tá? Eu também vou aproveitando para tomar uma aguinha, né, André? A garganta vai secando. Então, pessoal, falar um pouquinho agora das operações que a gente tem no Brasil, ou das principais operações, né? Principalmente das que eu conheço, né? Das que eu tive a oportunidade de visitar. Então, eu começo falando aqui do caso da Samarco. Acho que é um caso bastante interessante, novamente, né? Por ser um moinho que está trabalhando em paralelo aqui com moinhos de bolas, né? Então, em termos de processo, isso é muito interessante, você tem uma aplicação, né, que você consegue fazer uma comparação direta, né? Então, a Samarco tem lá uma etapa de britagem, uma moagem primária, né, uma etapa de concentração, e esse concentrado vem aqui para uma etapa de moagem antes da etapa de limpeza, né? E está aqui uma foto, né, desse moinho vertical deles, ó, aqui está a imagem do moinho de bolas, né? Então, como eu falei, todos eles paralelos, né? Então, vocês veem aqui basicamente o que a gente mostrou aí naqueles desenhos, né? Que realmente a área ocupada aqui pelo moinho vertical é bem menor, né? E aqui estão alguns resultados, né? Que eles apresentaram no IMPC de 2014, que, se eu não me engano, me corrijam, acho que o André, se eu estiver errado, foi no Chile, né, André? E tô certo? Acho que sim, né? Maurício, acho que sim, vou confirmar aqui. Tá bom. E foi no Chile, e por sinal, até a Andrea, né, que é a pessoa que fez esse trabalho, né, na ocasião do congresso, ganhou um prêmio, né, de autor de destaque por este trabalho, né, que realmente é um trabalho bem interessante, onde eles mostram aí um comparativo, não é, do equipamento do Vertimil com o moinho de bolas. Então, a gente olhando simplesmente o consumo específico de energia, né, a gente vê que a gente está falando de quase que metade, né? Então, o consumo que você tem de energia, né, do moinho vertical e dos outros dois moinhos, né? A gente sabe, né, isso aqui, então eles têm lá uma alimentação que se divide em 3, né? Então, eles pegam simplesmente a energia, né, consumida por cada moinho e divide aí pela vazão. Porém, a gente sabe que a gente não pode olhar simplesmente assim, porque a gente precisa ver se o moinho está moendo ou não, né? Então, eles trazem aí as curvas de alimentação e de produto, né? A gente vê que existem diferenças nessas curvas, né? Então, existem diversas formas da gente comparar isso. Eles, lá na Samarco, gostam bastante de usar, né, esse parâmetro K, que é baseado aí na lei de Hittinger, né? E foi desenvolvido aí o ensaio padrão que o Donda desenvolveu no doutorado dele. E se vocês não conhecem, só procurar na internet aí, né? Donda, ensaio de moagem, ensaio de jarro, com certeza vocês vão achar várias referências. O Donda tem vários artigos publicados sobre isso. E então é como se fosse um WI operacional, né? Então você leva em conta aqui algum índice, né? Por exemplo, retido em 44 micrômetros da alimentação, retido em 44 do produto, né? E a energia. E aí você calcula, né, esse parâmetro K. E esse parâmetro, quanto maior, melhor, né? Então a gente percebe que o moinho vertical aqui tem um parâmetro aí que é em torno aí de 40%, 50%, né, superior aí ao do moinho de bolas. Então, isso confirma aí, né, esse melhor resultado
do moinho de bolas, né, que eu falei com vocês lá atrás, aqueles 30%, tá? Um segundo caso que a gente tem no Brasil, né, de uso dos moinhos verticais é o sossego, como eu falei, foi o primeiro caso, né, então o moinho está aqui no meio da flotação, recebe o concentrado Hofer, né, vem aqui para a remoagem, o produto da remoagem vai para a etapa de limpeza, produto final, venda, né. Só um comentário, o circuito do sossego, ele tem algumas opções, né, de direcionar diferentes produtos para diferentes etapas, dependendo da característica do minério. Então, por exemplo, a gente pode pegar parte do concentrado Hofer aqui, essa linha vermelha, e já jogar como produto final, né? Não jogar tudo para remoagem. Isso é bem interessante, eu gosto sempre de destacar essa alternativa, apesar disso não ter tanto a ver com a nossa alimentação, né, o assunto propriamente disso da remoagem, mas o sossego ele tem, como eu falei, né, um produto bem limpo, no começo o teor era muito alto, então muitas vezes na primeira célula de flotação aqui você tem já um teor lá de 20%, 25%, que você consegue blendar com o produto final e chegar a um produto comercial. Então para que você vai, né, passar esse produto por todo o circuito, né, gastar energia moendo, perdendo recuperação, sendo que você já pode jogar isso como produto final. Então isso é uma alternativa bem interessante, que pelo menos na época que eu estava lá, a gente usava bastante e ajudava a aliviar a remoagem e trazia ganhos operacionais bem interessantes. E um ganho adicional, que esse material mais grosso, né, que não foi remoído, ele ajudava a aumentar a densidade, né, aparente do concentrado. Então, você conseguia carregar mais minério por caminhão. Então, foi um ganho adicional aí que a gente viu. Aqui uma imagem, né, dos dois moinhos verticais lá do sossego, tá? Aqui uma visão superior, né, essa descarga do moinho, que eu falei com vocês, né? Então tem esse sistema de classificação interno, né? Uma parte aqui já volta direto para o moinho, o restante vai para o ciclone, passa por uma outra classificação. Essa classificação interna, ela não é tão eficiente, então basicamente você tira um produto que está muito grosso, mas você ainda leva, né, o restante para o ciclone para fazer uma outra classificação, tá? Tem até algumas usinas que tiram essa classificação interna, aí existem algumas questões aqui, eventualmente ao tirar, você também acaba ficando com pouco material retornando para o moinho, existem operações que tiraram e relatam um pouco mais de desgaste na parte inferior do moinho, né? Outras tiraram e não tem tanto impacto, então isso varia um pouco de operação para operação, mas o fato é que isso aqui não é uma classificação exclusiva, você tem também o ciclone, tá? Outro exemplo é a Kinross. Da Kinross, o que eu gosto de destacar é que é um moinho que recebe um material mais grosso, então eles têm o concentrado da flotação, que é um produto fino, né, essa faixa aí de 200, 300 micrômetros, mas eles têm também um concentrado do GIG, que é um produto na faixa de milímetros, tá? E, então esse é um moinho, né, se a gente for olhar para a realidade brasileira, é um moinho que tem um material mais grosso, uma alimentação mais grossa, até onde eu esteja informado, né? E ele trabalha muito bem, o produto é bastante fino, né, aqui para não prolongar muito, eu não trago muitos detalhes, mas se vocês forem, seja nesse artigo aqui dos colegas da Kinross, né, um artigo do Entime, fica aqui também uma propaganda, né, pessoal, o Entime, que é o nosso principal evento aí do Brasil, de tratamento de minérios, a gente tem um site onde a gente coloca todos os artigos, né, já publicados na história do Entime. Então, esse site é entime.org, site que foi criado, né, pelo André, quando ele organizou o evento de 2011. O André teve uma iniciativa muito legal nesse evento, né, deixo aqui também meus parabéns, que foi de ter digitalizado todos os anais, né, então um trabalho de Jó aí, e eles conseguiram, né, recursos para digitalizar, né, os anais aí de todos os eventos, desde a década de 70, e disponibilizaram isso online. Depois, num evento posterior, né, a gente trabalhou na individualização desses artigos, né, então individualizou um a um e colocou online. Então, isso está de fácil acesso, né, para todos, e então, seja esse artigo, né, dos colegas da Kinross, seja o meu doutorado, trazem mais dados de granulometria, vocês podem ver que esse concentrado aqui é um pouquinho mais grosso, e mesmo assim o equipamento trabalha muito bem.
A Caraíba, né, a situação de quando eu fiz o meu doutorado, 2011, né, eles tinham lá um moinho vertical, né, que recebia um concentrado de flotação, né, que era basicamente um concentrado Hofer, né, um concentrado Scavenger e um concentrado Scavenger do cleaner, né, e lá é um circuito também assim particular no Brasil, que ele recebia um underflow, mas o produto dele não era novamente classificado, né? Ele só tinha essa classificação interna no Vertmil e o produto voltava diretamente para a flotação. Então, não é um circuito fechado, né, de moagem, tá? E também tem suas particularidades, a relação de redução, né, acaba ficando impactada e, como eu comentei, atualmente eles mudaram. Então, eles têm o Rig 1000. O Rig 1000 é um equipamento que trabalha melhor, né, e gera um produto mais fino com essa configuração aberta, tá? Então, eu não tenho detalhes lá da Caraíba, mas imagino que uma das opções aí dessa mudança talvez tenha sido isso, né, de trabalhar em circuito aberto e eventualmente buscar um produto um pouquinho mais fino, que é o que o Rig 1000 consegue entregar. Então, aqui, né, a imagem aí do Vertmil da Caraíba, um equipamento muito menor, né, comparado com aqueles outros que eu mostrei para vocês, inclusive é o mesmo equipamento que, no caso da Vale, é um equipamento piloto, né? Então, um equipamento de menor porte, a Caraíba é uma operação de menor porte, né? Maracá, uma mina de cobre também, aplicação do Vertmil muito similar ao Sossego. Maracá é uma planta bastante parecida com o Sossego, né? Moagem SAG, moagem de bolas, uma etapa aí Hofer de concentração, concentrado vem aqui para remoagem, e aí você tem uma etapa cleaner, né, de limpeza, tá? Particularidades, né, que valem a pena destacar desse circuito de Maracá, eles têm, né, além da britagem aí convencional, que a gente está mais acostumado, no caso deles, britador de mandíbula, giratório, eles é mandíbula, mas normalmente seria ou mandíbula ou giratório, eles têm também um sizer, né, então um equipamento interessante aí, que não é tão comum nessas minas de cobre, né, de rocha mais dura. Então, eles têm essas duas tecnologias, esse equipamento lida bem aí com materiais também um pouco mais argilosos, né, tem também suas particularidades. Tá aqui um exemplo do moinho, né, da Maracá. Aqui também algumas particularidades, né, eles não têm, né, aquela classificação interna que eu mostrei para vocês, e eles têm uma configuração diferenciada que eles alimentam e descarregam por cima, né? Então, como eu falei, normalmente a alimentação é por baixo, vocês veem até que tem aqui, né, uma tubulação que está interrompida, né? Então, existia, né, uma alimentação inferior, existia aqui a classificação interna, eles cessaram isso, né, e eles alimentam e descarregam por cima, tá? Então, isso também tem suas implicações, lá no meu doutorado tem alguns dados aí dessa operação industrial, nessa configuração um pouco diferente. Então, aqui a gente já passou por algumas operações do Brasil, né, a gente percebe algumas particularidades, né? Então, Samarco, né, Samarco, Salobo, Sossego, né, Maracá, Caraíba, todas, né, uma aplicação semelhante de remoagem, né, entre estágios de flotação. Samarco, né, essa característica bem interessante de ter os moinhos em paralelo. Samarco, Sossego, Salobo, né, a configuração tradicional, com ciclones, alimentação por baixo. Caraíba, circuito aberto, e Maracá, alimentação e descarga por cima. Então, vocês veem que no Brasil a gente tem uma gama interessante aí de configurações, né? O Salobo, também muito parecido com o Sossego, né, uma britagem, moagem, uma flotação Hofer, o produto vem aqui para remoagem e vai para o cleaner, né? A grande diferença do Salobo para Maracás, para Sossego, é que a moagem é feita com a prensa de rolos de alta pressão, então também uma tecnologia diferente, né? A Vale, num primeiro momento, em seus projetos de cobre, aí, optou pelo SAG e depois optou pelo HPGR, né? E nós que somos da área de cominuição, ficamos aí agora com essa expectativa aqui que vai ser os próximos, né? SAG ou HPGR, né? Sempre tem essas discussões apaixonadas, tem os que gostam do circuito convencional, que eu mostrei para vocês, os que gostam do SAG, os que gostam do HPGR, né? Só uma observação, mas então aqui mais uma operação, aqui a imagem aí do Salobo, né? Como eu falei, uma operação de grande porte, né? Então aqui
8 moinhos, né? 4 de um lado, 4 do outro lado. Tá? Quando eu estive lá, vocês estão vendo aqui um cenário de obras, porque o que estava em operação era o Salobo 1 e o Salobo 2 estava em operação, e agora a gente tem o Salobo 3. Né? Então, era uma planta de 12 milhões de toneladas por ano, que virou 24, que virou 36. Tá? Por fim, das operações do Brasil, né, deixei separado, porque é uma operação, como eu falei, um pouco diferente, né? Então, a gente tem a Anglo-América, o projeto Minas Rio, aonde os moinhos verticais, né, são alimentados com o concentrado final da flotação, né? Você tem aqui a classificação, o grosso vai para a moagem, né? E o produto desse circuito vai para o mineroduto. Então, essa é uma operação de remoagem, com uma característica um pouco diferente, que não é para liberar os minerais, né? Aquele foco que eu mostrei inicialmente para vocês. Aqui o objetivo é adequar a granulometria para o transporte no mineroduto. Então, quando a gente começou a falar aí do Vertimil, falei que apesar, né, de ser o patinho feio, de normalmente a energia ser pouca, é claro que isso não se aplica aqui para essa planta, né, que são 16. Não sei se o Douglas tem, faça esse número aí de quanto que a potência desses 16 equipamentos representam do total da energia aí de cominuição, né, da potência instalada de cominuição do projeto, mas com certeza é bem significativo. Mas apesar de não estar ligado à liberação, também é bastante crítico, né, porque se você não tiver uma granulometria adequada, você pode ter algum problema lá no mineroduto, né? Então, aqui a imagem aí, né, dessa planta de moagem, novamente aí uma planta bem grande, né, um projeto aí de grande porte, né, a maior instalação de moinhos verticais, né, do Brasil. Tá? Por fim, pessoal, falando das operações, apesar de eu dizer operações do Brasil, eu trago um caso aqui internacional, que é o caso de Cadia, na Austrália. Eu trago esse caso porque foi uma planta que eu tive a oportunidade de visitar, e visitei porque ela tem uma particularidade, né? Tem um aspecto interessante, que é o uso do Vertimil nessa aplicação secundária, né? Para uma moagem um pouquinho mais grossa. Então, lá eles têm dois Vertimils em 2 estágios, né? Então, tem lá o SAG, tem a moagem de bolas, similar ao Sossego, Salobo, São Marco. O produto, né, vai para uma remoagem, apesar de aqui ainda ser antes da flotação, mas já recebe um produto fino, né, da ordem de 100 a 200 micrômetros, mas eles têm também um Vertimil que trabalha aqui com um produto um pouco mais grosso. Não é um produto tão grosso, né, como eu falei aqui, 6 milímetros, porque eles têm essa peneira, então o grosso mesmo vai para o moinho de bolas, mas um produto aí na ordem de 1 milímetro vem para esse equipamento aqui. Então, na ocasião, né, quando eu estava na Vale, a gente estava avaliando, né, o uso, né, desses equipamentos para moagens mais grossas, então essa foi uma das operações que a gente pôde visitar. Novamente, não é uma moagem, né, tão grossa como, por exemplo, a gente estava propondo, né, nos projetos da Vale, de realmente receber esse material na faixa de 6 milímetros, mas foi um caso industrial interessante para a gente conhecer, né? Aproveitei que eu já estava na Austrália para um outro assunto, que teve também um IMPC lá, e fiz uma visita bem interessante nessa planta, então também no meu doutorado também tem lá algumas informações dessa usina. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês em termos de operações industriais, e aí eu vou fechar falando aqui do dimensionamento desses equipamentos, que é uma das minhas linhas de pesquisa, né? Então, aqui eu gosto, né, de homenagear aí os colegas, né, sejam figuras aí de outras áreas, figuras da nossa área. Então, esse, para quem não conhece, né, é o bonde. Eu brinco com os meus alunos que todo mundo tem que ter uma foto do bonde em cima da mesa, né, porque foi, sem dúvida, né, um dos caras aí mais importantes na cominuição, e todo mundo que está no mundo da mineração, né, já ouviu falar do WI de bonde, né, que é um ensaio que tem, sim, diversas limitações, mas que ainda é a grande referência que a gente tem quando a gente fala de moagem de bolas. Por mais que a gente esteja num projeto que, eventualmente, nem moinho de bolas tem, é muito comum, né, o cara fazer um ensaio de WI para posicionar, né, o minério dele junto a outros minérios. Então, mesmo que seja uma planta que SAG com Vertimil, HPGR com Vertimil, enfim,
uma configuração diferente, todo mundo faz o ensaio do nosso querido Bond, né? Mas no caso dos moinhos verticais, esse ensaio realmente ele não é tão interessante. Primeiro porque ele é feito com alimentação nova da usina, né? Então o Bond ele pega lá o produto, né, que seria o produto do moinho de barras. Em laboratório a gente simula isso fazendo uma britagem estagiada, tomando cuidado para não gerar muito fino, né? E então a gente gera uma alimentação abaixo de 3,35 milímetros e aí faz o nosso ensaio de WI, mas com o material que vem da mina, né? O run of mine. No caso da remoagem, a gente viu aqui que a gente, na maioria dos casos, está trabalhando com um concentrado. Então, a mineralogia mudou completamente, né? Boa parte do quartzo foi embora, boa parte da magnetita foi embora, ficou mais a calcopirita, mais os sulfetos e uma pequena quantidade de contaminantes. Então, a moabilidade, né, o índice de moabilidade desse material vai mudar muito. E aí, fazer o ensaio, né, conforme prevê a norma do WI, com esse concentrado, né, de flotação que vai para a remoagem é muito difícil, né? Então existem outras opções, né? Então são os ensaios de jarro, já falei do Donda, né? Os fabricantes desses equipamentos, em geral chamam isso de signature plot, né? E são ensaios, eu vou mostrar para vocês, mas relativamente simples, né? Que você simplesmente moe o material por um tempo. Então, o resultado dele não necessariamente, né, vai ter uma correlação direta com a indústria, podem ser necessários fatores de correção. Muitas vezes, a depender do projeto, né, se você tem uma insegurança, pode ser preciso, né, operar uma planta piloto, tá? Então, falando do ensaio de jarro tradicional, a gente usa um equipamento como esse, que é um jarro, né, montado em um moinho, onde a gente tem um torquímetro, que a gente mede o torque que a gente está aplicando nesse moinho. Sabendo a rotação, a gente consegue saber a potência, né? Isso pode ser feito em diferentes equipamentos, né? Esse é o ensaio de jarro tradicional que o Donda faz, que a Metsu faz. A Outotec, por exemplo, no Rig 1000, né? O Signature Plot, eles fazem num equipamento um pouquinho maior, que já não é um equipamento piloto, mas é um equipamento que de uma capacidade um pouco maior, né? De alguns quilos por hora. Então, é esse equipamento aqui, né? Você tem aqui o reator e aqui dentro está aquele eixo, né, com os discos e com os corpos moedores. Então, esse é o Rig 1000 de laboratório. Esse é o AISA 1000 de laboratório, então também consome um pouquinho mais do que um ensaio de jarro, né, mas não é um equipamento piloto. Esses dois equipamentos, tanto o Rig 1000 quanto o AISA 1000 de laboratório, a diferença é que o ensaio é contínuo, né, então você vai alimentando, vai descarregando, né, não é igual ao ensaio de jarro que eu mostrei ali da Metsu, que você faz por batelada, né? Aqui é contínuo, você vai passando o material e vai tirando, vai analisando o produto. Então, você faz várias passadas, né? Ao passo que no ensaio de jarro aqui tradicional, você roda em vários tempos, né? Então, aqui a gente põe o minério, roda 5 minutos, tira. Põe uma outra amostra, roda 10 minutos. Aqui não, a gente dá uma passada, né, do minério pelo moinho, peneira, aí passa de novo, até ter várias energias. Então, o que a gente vai ter de resultado, né? É basicamente isso, você tem uma distribuição granulométrica de alimentação e um produto para vários tempos, né? Em várias energias. E isso vira um gráfico similar a esse aqui, né? Então, você tem lá um P80, um D80, né? Que vai caindo ao longo do tempo. Você pode calcular também, né, a superfície específica, né? E aí tem uma relação linear, né? Então, isso aqui por exemplo, né, o que o Donda usa, né? E diferentes autores usam aí também essa correlação linear, né? Da superfície específica aí ao longo do tempo, né? E, então, com isso, você consegue ver o quanto que você vai precisar de energia para um dado trabalho de moagem e, como eu falei, eventualmente com alguns fatores, né? Então, por exemplo, né, o ensaio de jarro para o dimensionamento do moinho vertical, em geral, a gente reduz esse consumo de energia em 30%. Então, você fez lá um ensaio de jarro, viu que você vai precisar aqui de 10 kWh para chegar na granulometria que você quer. Industrialmente, você vai usar 10 kW menos 30%. Eventualmente, podem ser precisos, inclusive, plantas piloto, né? E aí a coisa começa a complicar. A gente está falando aí de 200 quilos por hora, então, enquanto no laboratório aqui a gente está falando de 10, 20 quilos para fazer um ensaio,
né, esse cara aqui em torno de 100 quilos, na planta piloto a gente está falando em torno de 200 quilos por hora. Então, já está falando aí de ter uma amostra de pelo menos 500 quilos, 1 tonelada de bolas. Então, uma operação de guerra, né, um ensaio mais complicado, tá? Então, é importante destacar aqui que muitas vezes a gente tem dificuldade para conseguir essa massa, né? Então, esses ensaios padrões aqui, como eu falei, demandam ao menos 10 a 20 quilos, normalmente mais. Para depósitos de baixo teor, né, pessoal, a gente pode estar falando aí de massas de aproximadamente 500 quilos de run-of-mine que vão precisar ser flotados para poder ser, né, fazer o ensaio de remoagem. Então, se a gente está falando de um projeto Greenfield, muitas vezes você precisa de 300 metros de furo, né? Porque vocês sabem que o furo de sonda que a gente faz é uma briga, né? Metade do furo já tem que ficar como registro, né? Se vier uma auditoria. 1/4 o geólogo usa para fazer análise química. Então, sobra 1/4 para a gente. Então, só para fazer um ensaio de remoagem, 300 metros de furo, né? Faz flotação. Então, bastante complicado, né? Então, muitas vezes a gente vê até casos de projetos Greenfield, né? Eu conheço, claro que eu não vou citar o nome, que o cara dimensiona o moinho muitas vezes sem ter nenhum ensaio, né? Ou ter um ensaio lá muito preliminar, né? Então, o que a gente, né? Eu, particularmente, venho trabalhando, né? Então, o meu doutorado foi em cima de um ensaio simplificado, né? Esse ensaio de jarro, né? Onde o padrão seria a gente usar aí em torno de 20 quilos. Então, eu trabalhei com um jarro menor, mostrei que os resultados são iguais, parecidos, né, dentro aí de uma margem de erro do próprio ensaio. Então, vocês veem aqui, para 2 tamanhos de ensaio, né, para o padrão e para o reduzido, vocês veem que os resultados são muito parecidos e a massa bastante reduzida, né? Então, isso já foi um passo, né? Mas mesmo assim, a gente ainda está falando de 2 quilos, então ainda estou falando de flotar aí 100 quilos de material, não é tão trivial. Então agora eu estou buscando aí um passo a mais. Então existe um equipamento que se chama Hardgrove, que é bem conhecido na indústria de carvão. Então, acho que a próxima foto mostra o equipamento melhor, depois eu volto. Então, basicamente, a gente tem essa câmara de moagem com 8 esferas aqui, a gente coloca o minério aqui, né? E aí você tem aqui um sistema com os pesos que fazem uma pressão sobre essa câmara de moagem e você moe esse material. Então, esse Hardgrove é um ensaio usado há 100 anos na indústria de carvão para dimensionar pulverizadores de carvão. Então, é um ensaio muito específico, feito com carvão e usado só para o carvão, desde o início do século passado. Porém, ao longo do tempo, diferentes pesquisadores foram trazendo novas ideias. Então, o Austin, né, que foi um grande pesquisador na nossa área, montou, né, um equipamento do Hardgrove com um sensor de torque, né, então que a gente consiga calcular a potência aplicada aqui nessa câmara de moagem, e usou isso para fazer um trabalho de modelagem dos moinhos de carvão, né? Então ele já fez uma coisa um pouco diferente do que era o ensaio padrão da indústria de carvão. Os colegas do JK, né, o Xi, usou a mesma estrutura, né, do Austin, e outro grupo também na Hungria já fez isso, né, do professor Gábor Murksi, e usou isso agora para caracterizar minérios pensando, né, minerais metálicos pensando em moinhos verticais, tá? Então eles fizeram, né, um início, né, de trabalho nessa área, tá? Usando essa estrutura. E, por fim, né, onde eu estou aqui hoje, que é a Universidade de British Columbia, né, nessa mesma linha do JK, fez também um trabalho, né, usando o Hardgrove, e mostraram, né, que é possível a gente modelar, né, o moinho vertical e fazer simulações aí a partir desses dados de caracterização obtidos com o Hardgrove, né, e com dados da amostragem industrial. Porém, esse trabalho da UBC foi feito com um equipamento que não tinha esse sistema do torque. Então, o que é o meu trabalho aqui hoje? Né? A gente instalou um sistema de medição de torque, então isso aqui que vocês estão vendo está até na oficina, né? O equipamento acabou de ser construído, então aqui está o torquímetro, né? Então, esse é o equipamento, similar, né, ao do JK, similar ao do Austin. E aí, o que a gente vai fazer aqui, que é o que está ainda faltando, é buscar validar, né, esse ensaio para uma gama maior de minérios, né? O trabalho que foi feito aqui
antes de mim foi só para uma usina, né, e sem a medição do torque. O JK também fez um conjunto de dados, mas, né, isso não seguiu. Então, a gente vai buscar validar isso, né, para diferentes minérios, né, e também buscar aí uma abordagem simplificada energética, né, tanto o trabalho do Austin quanto o trabalho do JK focaram, né, a obtenção dos parâmetros de quebra, né, função seleção, função quebra, para modelagem e simulação. A gente também vai olhar para um resultado, né, similar a esse aqui, simplesmente uma abordagem energética, energia versus tamanho, para ver se a gente consegue, com poucos gramas, né, ter um valor preliminar aí do que seria necessário de energia para um moinho vertical. Tá, pessoal? Então, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né, esse panorama aí, o que são os moinhos verticais aplicados na moagem de minerais metálicos, panorama geral do Brasil e o que eu tenho feito como um pesquisador nessa área, né? A área de pesquisa, cada um vai pondo um tijolinho, né? Temos aí diversos pesquisadores no Brasil e no mundo que atuam como Vertinil, né? Novamente, o Douglas está aqui, temos o professor Marcelo, né? Eu no Brasil, temos esses grupos, né? Na Hungria, na Austrália, na Turquia, bastante gente também mexe com isso, enfim, então cada um vai colocando, né, a sua contribuição para que a gente consiga ajudar a indústria. Nesse caso meu, com ensaios simples, rápidos, né, e baratos, para que a gente consiga ter uma informação que hoje é uma informação que é difícil de conseguir. O ensaio, ele é fácil, porém, ter a amostra é difícil. Então é isso, eu sempre gosto de terminar minhas palestras, né, com essa imagem aqui no Moinho SAG do Sossego, né? Para quem conhece o mundo da moagem, sabe que, né, o pessoal brinca que a gente é quebrador de pedra, né? E quebrar pedra é trabalhoso, né? É cansativo. Então eu gosto bastante dessa imagem aí né, da gente fazendo uma inspeção lá no moinho. Então é isso, pessoal. Abro aqui para dúvidas e comentários. Obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez obrigado ao André pelo convite. Maurício, nós aqui agradecemos aí pela belíssima apresentação. Eu queria comentar sobre a foto, né? Você fala que é difícil quebrar pedra, mas vocês viram a cara de satisfação do cara estar lá dentro daquele moinho quebrando pedra? Isso aí é igual cartão de crédito lá no Mastercard. Ele não se paga, né? Ele está sorrindo de um orelha. Você tem que tomar cuidado com essas fotos, a esposa pegar e comparar a foto do casamento com a tá vendo? Você estava mais feliz dentro do moinho do que estava aqui no dia do casamento. Brincadeiras à parte, né? Mas isso é muito gratificante a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? E a gente percebe isso na sua fala, na sua voz, no seu sorriso, né? Percebe que é a pessoa que faz aquilo que gosta, tá? Legal, pessoal, só uma observação, muitas vezes essas inspeções, elas eram 6 da manhã, na troca de turno, então além do calor, além de tudo, tinha que acordar 4 horas da manhã para chegar lá no moinho na hora de fazer essa inspeção aí, mas é o que você falou, com certeza a gente faz o que gosta e era bem prazeroso aí, saudades até para os colegas aí, eventualmente os jovens que ainda estão estudando, falo que trabalhar em usina é muito gostoso, né, eu gosto, tenho um carinho enorme e até brinco que quando eu aposentar como professor vou voltar para uma usina, mas eu quero voltar sem salário, André, que é só para fazer otimização de processo, ninguém me enchendo o saco. Porque o chato é aquela pressão, né? O cara, não, mas e aí? Eu falo, não, eu quero só ficar aqui, fazendo um teste, analisando dados. Então, assim, já fique ciente que nós vamos montando a planta piloto aqui, seu lugar está garantido. Se é sem salário ainda por cima, pode ficar despreocupado. Maravilha, conta comigo, você pagando o peixinho no final do dia vai ser o maior prazer. Tá feito já o convite, Maurício. Maurício, deixa eu passar aqui então a palavra para os colegas que estão presentes aqui para interagir com você, fazer suas perguntas, já que ninguém fez pergunta, que ficou todo mundo acanhado aqui. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, prestigiem o Maurício, façam suas perguntas. Douglas, você que foi citado aí também durante a apresentação, interaja conosco aí, Douglas. O Douglas vem agora em breve para a apresentação dele, tá? Geometalurgia com o Douglas aí semana que vem. Já fiquem aí todos convidados para estarem aqui de volta, tá? Ótimo, legal. Não, beleza, uma apresentação muito boa, tá, Maurício? Parabéns, você deu um overview muito bom, né, sobre remoagem. Queria assim, ter uma noção, assim, o que você está achando desses moinhos mais novos, né, de moagem mais fina, Rig 1000, por exemplo.
Eu não trabalhei ainda com esses moinhos, então eu sei que você já tá mexendo, né? Já está investigando mais essa parte. Qual que é a sua opinião sobre esse equipamento? Prós e contras, né? O que que você acha em relação ao Vertimil? Legal, Douglas. Olha, já deixo aqui, né, mais uma vez um abraço, Douglas, grande amigo. Bom saber que você também vai estar aqui semana que vem, né, na palestra de geometalurgia. Eu também, né, assim como você, né, eu mostrei aqui, né, a gente está muito acostumado com esse mundo do Vertimil, esse mundo do Rig 1000, né, do ISA 1000, é um mundo novo, e isso é uma coisa muito legal, né, desse período que eu estou aqui na UBC, que eles têm esses equipamentos e eles têm projetos, né, de aplicações desses equipamentos. Então, assim, Douglas, num primeiro momento, o que eu já vi, né, convivendo aqui com os colegas, até tem um colega aqui que está em Vancouver, que você conhece, acredito eu, que é o Pércio Rosário, né, que era da RET, né, e está atualmente na First Majestic, e ele trabalha numa empresa que tem esses equipamentos, e então, assim, num primeiro momento, né, a gente tem como eu falei, essas relações peso-potência, né? E até eu estou vendo aí que você, né, colocou aqui né, essa tabelinha aí da intensidade aí não, isso aí é o do lá do Anglo American, né? Bacana. Isso, porque você lá comentou, não é né? patinho, lá não é patinho tão feio, né? Não, lá não é, não. Se eu não tiver feito nenhuma conta errada, eu acho que é bem significativo lá. Não, em torno aí de 30%, pelo que eu estou olhando aqui, né? 25, mais ou menos, né? Você pôs aí 31, né? E bacana. E então, assim, uma primeira coisa que tem é essa relação peso-potência, né? E isso impacta significativamente no custo, né? Então, você tem uma diferença aí de custo, né? Então, a gente começa a ver, né, projetos mesmo com uma moagem assim, não tão fina, né, que eventualmente vão para, por exemplo, para o Rig 1000, né, por uma questão de custo, tá? Mas principalmente é a questão da sua granulometria de moagem, tá? Para moagens mais grossas, o Vertimil, ele ainda é bem competitivo, né? Então aí quando a gente está falando aí de 40, né, para cima, né? Então quando eu falo aí dessa competitividade de preço, normalmente já na faixa de 40 para baixo. Agora, realmente, quando você está falando de 30 para baixo, então você tem uma área de sombreamento, tá, Douglas? Mas quando você precisa aí desses 30 para baixo, que é, por exemplo, no Brasil, o caso lá da Vale Verde, você tem que ir para esses outros equipamentos aí. Então, é Rig 1000, é a ISA 1000, é o SMD da própria Metso, que agora, com a junção Metso-Outotec, não sei como esse SMD vai ficar, né? Mas a própria Metso já fez essa divisão, né? Então, ela já falou, aqui é Vertimil, aqui é Rig 1000, tá? Então, assim, a principal diferença é essa, tamanho de moagem. Da informação que eu tenho, ambos equipamentos são, né, assim, tanto o Vertimil quanto o ISA 1000, o Rig 1000, né, equipamentos muito bons em termos de operação, que não dão tanto problema, né, equipamentos que operam muito bem, que ficam lá quietinho na usina, né. O Rig 1000 e todos esses, né, Rig 1000, ISA 1000, vão trabalhar com corpos moedores de cerâmica, né, então também é um ponto aí de atenção, né, um produto um pouco mais caro, mas também vai ter um consumo mais baixo, mas então você já limita um pouco, né, o número de fornecedores, então isso demanda uma certa atenção, mas tem a questão do impacto, né, do uso, né, dos corpos moedores de cerâmica, então você não vai ter, por exemplo, a liberação de ferro, então dependendo aí, né, da operação que você tem a jusante, isso pode ser um ponto positivo, né, em alguns processos de concentração ou lixiviação, né, a presença desse ferro pode ser não interessante, tá? Então tem aí alguns itens aí que diferenciam bastante esses equipamentos, né?
Mas estou aqui aprendendo, né? Também é novo para mim, então em breve terei mais informações aí, dados industriais e laboratoriais desses dois equipamentos, tá? Desses dois equipamentos, assim, desses dois grupos de equipamentos, né? Vamos dizer aí os moinhos com eixo que gira a baixa velocidade e, né, o eixo que gira em alta velocidade, né, que são todos esses Rig 1000, ESA 1000, SMD. Joia, Maurício, muito obrigado. Maurício, temos pessoas aqui lhe cumprimentando pela palestra, acho que você percebeu aqui, mas temos mais tempo, pessoal. Por favor, fiquem à vontade, tá? Postem aqui suas perguntas. Enquanto isso, Maurício, vai uma do lado de cá. E no que tange a simulação computacional? A gente tem visto aí muitos trabalhos sendo feitos ao longo das décadas, né? Essas últimas décadas aí, onde a simulação, de fato, emplacou os poder computacional subiu muito, as técnicas evoluíram, mas como é que estão esses moinhos aplicados para remoagem? Já temos bons trabalhos, bons modelos? Sem dúvida, André, ótima pergunta. Então, sim, temos, né, modelos, tanto, né, olhando aí para o grupo, né, dos modelos de balanço populacional, né, fenomenológicos, como os modelos mecanicistas, né. Então, o Douglas, por exemplo, que está aqui, fez, né? Bom, desculpa, começando pelos energéticos, né? Que é o que eu mostrei aqui. Então, que é o padrão que a Metso usa, né? Que a própria Outotec e Xstrata usa, né? Simplesmente, né, ensaios onde você tem uma relação energia-granulometria. Então, isso já é bem consolidado. O Douglas, né? Fez trabalhos muito interessantes, né? O doutorado dele, trabalhando aí com os modelos fenomenológicos, né? Então, mostrou, né, que é possível aí obter uma função quebra, uma função seleção e simular esses equipamentos. E o grupo, né, do Marcelo Tavares tem feito trabalhos mais recentes, né, nos moinhos verticais. E, então, ele já teve um doutorado e tem mais um doutorado em andamento. Então, eles também têm resultados bem interessantes. Não é ainda um modelo, né, que está, assim, comercialmente, por exemplo, no JK Simmet, não tem lá, né, um modelo de VERT1000, né? Você tem alguns softwares, né, que você tem mais flexibilidade, como o Metsim, né, Douglas? Me corrija se eu tiver errado, que o Schneider usa, o ModSim, desculpa, o ModSim. E então você pode usar, né, uma metodologia similar ao que o Douglas fez, que tem esse fator de correção dos 30%, né? Então, sim, temos já soluções, né? E deixando claro que, por exemplo, o que eu estou fazendo, seja no modelo energético, seja no modelo fenomenológico, é só tentar facilitar a obtenção, né, dos parâmetros de quebra do minério, né? Da função quebra, né? Então, que a gente consiga fazer isso com 50 gramas, 100 gramas de minério, ao invés de 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, tá? Então, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje dialoga com o que já existe, né? Porém, só buscando, né, uma simplificação na obtenção desses parâmetros. Tá? Perfeito, Maurício. Muito obrigado. Quem sabe daqui a uns anos vamos ter o WI aí Bergman, né? Algo assim. Não teria esse nome, né? Mas vamos chamar aí de um hard groove para remoagem, enfim, temos que pensar esse nome aí. Tá certo. Ó, tem uma pessoa digitando alguma coisa aqui, Maurício, vamos aguardar para ver se vem alguma pergunta. Mas, Maurício, no que tange aí materiais que têm alta abrasividade, e uma outra pergunta aí também nessa linha aí de materiais agressivos, né? Como você já deve ter acompanhado, nós temos algumas empresas que hoje estão trabalhando aí com lítio, com salmoura, caso aqui, por exemplo, da Serra Verde, Goiás, que não utiliza diretamente a moagem, mas está utilizando salmoura nos seus processos. A gente sabe aí da questão da corrosão, né? Quando a gente compara aí ambientes agressivos ou minérios agressivos, do moinho de bolas de barra versus o VERT1000 e família, como é que fica aí a diferença de um para o outro? Tem alguma diferença significativa? Você fala da corrosão do próprio equipamento, é isso? Exatamente. Aí vai ser a mesma realidade, né? Você vai ter que trabalhar com materiais, né? Quer dizer, você tem esse Rig 1000, o ESA 1000, eles têm corpos moedores de cerâmica, né? O revestimento é de cerâmica, então já facilita. Mas você vai ter que tomar cuidado aí com as partes metálicas, né? Então, assim,
os cuidados que você vai ter que ter são os mesmos aí. Perfeito. Maurício, acho que nós estamos chegando aqui no teto do horário que você tinha nos alocado aqui. Então, novamente, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos aqui que acompanharam a palestra, seja aqui ao vivo ou pelo nosso canal do YouTube. Maurício, novamente, muito obrigado, amigo. André, eu que agradeço mais uma vez. Espero ter ajudado aí aos colegas a conhecerem um pouco mais, né, dessas tecnologias que a gente tem disponíveis aí para a área de remoagem. Eu brinco que professor, né, a garantia é eterna, né, então fico à disposição aí para eventuais dúvidas, o meu e-mail está aí. Agradeço ao Douglas por ter enviado aí essas informações, eu vou já incluir, Douglas, se você me permite, na próxima palestra. E André, vida longa a essa sua iniciativa, tá? Muito legal mesmo. Você está formando aí um banco de dados bem bacana de assuntos, né? Que a gente pode usar nas nossas aulas, que a gente pode usar, né, para indicar para alunos que estão ingressando. Então, parabéns mesmo, né? Uma iniciativa muito bacana que vem se somar a outras iniciativas suas aí de difusão do conhecimento, né? Eu acompanho seu canal do YouTube, fica o convite aí para que as pessoas se inscrevam, né? A divulgação que você faz aí dos experimentos. Trabalho também que você fez, vou reforçar aqui, que eu achei muito legal do ENTM, né, de digitalização. Então, isso é divulgação da ciência, né, publicização, tudo aberto, né, gratuito. Então, muito legal. Parabéns mesmo. Siga nessa linha e conte sempre comigo, André. Obrigado, Maurício, pelas palavras, me engrandece muito, mas como você falou a questão do tijolinho na pesquisa, esse trabalho também tem a sua assinatura, tem o seu dedo, né? Eu digitalizei, eu e a equipe, né? Eu, o professor Helenice, a gente conseguiu digitalizar, e aí aqui, já que nós tocamos no assunto, né, fazendo aqui a menção às pessoas que se envolveram, né? A gente não pode esquecer nunca do colega que infelizmente nos deixou, né? Que foi o João Alves Sampaio. E foi o Sampaio que, numa ligação minha para ele, falou: olha, eu tenho todos os análises aqui antigos do ENTM, mas eles não podem sair aqui do Rio, eles ficam na biblioteca do CETEM, né? E a gente queria era fazer um resgate histórico. E aí ele falou assim: olha, mas eu consigo uma empresa que digitaliza para vocês. E na época foi assim, um super investimento, isso era 2012, né? E foram R$10.000. Nós conseguimos patrocínio, R$10.000 e digitalizamos tudo. Então o João, ele mandou até algumas fotos, e pena que eu não as tenho mais, mas assim, os livros saíram da biblioteca do CETEM em carrinhos de mão, né? Eles levaram os anais do ENTM em carrinhos de mão até essa empresa, digitalizaram todos. Nós conseguimos colocar na internet, mas foi o Maurício e a equipe que conseguiram também aí um avanço, eles fizeram um extra, eles conseguiram quebrar os artigos, né? Nós conseguimos digitalizar em PDFs únicos, um PDF para cada dos anais. O Maurício e sua equipe eles quebraram, permitindo aí uma consulta online muito mais rápida, muito mais eficaz, né? Então é aquilo que o Maurício falou, cada um contribuindo um pouquinho, no final a gente colhe os frutos, né? Todos nós. Maurício, muito obrigado. É importante você ter lembrado aí do nome do querido João, acho que é legal esse resgate histórico, né? E aí o próximo passo, né, André, quem será os artigos do ENTM terem DOI, né? A gente já conversou disso, né? Quem sabe a gente consegue isso, quer dizer, é isso, né? É ir dando visibilidade, é ir dando, né, assim, mais, enfim, modernidade também, né? E uma coisa muito legal também desse trabalho que vocês fizeram de digitalização, baseado nessa ideia, eu digitalizei 2 conjuntos de trabalhos da USP, né? Um que era um acervo do centro acadêmico muito interessante, e o outro que é um acervo da Engenharia de Minas de Boletim Técnico. Então, assim, hoje isso facilitou muito, né, André? O custo dessa digitalização barateou muito, e a gente consegue, né, pegar documentos que estavam só na biblioteca e publicizar, né? A USP tem digitalizado todas as teses dela, então, também comentando isso aqui, porque fica como ideia aí para os colegas, né, de pensarem nisso, porque hoje está muito barato, né? Essas empresas, elas têm máquinas que passam a página do livro sozinha, né? Com certeza, se existe o recurso, é o caminho a ser seguido, né? E hoje, assim, é inquestionável que o conhecimento humano vai ser armazenado de maneira digital.
Então fica aí para todas as gerações. E quem não gostaria de ver o livro do Taggart, por exemplo, na internet, tem lá na biblioteca do Google, você já consegue visualizar. Então, às vezes você não consegue mais ter acesso às cópias em papel, mas não precisamos das mesmas, né? Temos acesso às cópias digitais e tendo qualidade, né? Por que não? Tá? Mas é isso aí, vamos progredir, Maurício. E com certeza, e quem sabe, para o Entime São Paulo, a gente ainda não começa a colocar os DOIs aí nos artigos, né? E depois colocar até retroativo, conseguir registrar todos os artigos para trás, olha que avanço que ia ser, né? Vamos buscar isso aí, André. André, muito obrigado, um grande abraço a todos, até breve. Muito obrigado, pessoal, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.